Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Futebol Sem Fronteiras, o podcast Futebol Sem Fronteiras, número 47. Jamil Chad está de volta. Hoje temos como convidado Rafael Reis, nosso colega colunista do UOL. Para você que está nos acompanhando no canal UOL ou na página do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube, faça a sua inscrição, ative notificações, siga-nos para acompanhar o melhor podcast de futebol internacional, geopolítica e tudo que está por trás do jogo. E hoje nós vamos falar sobre o que está por trás dos jogos e dos jogos que nem estão acontecendo. Vamos falar do futebol ucraniano. Claro, a situação na Ucrânia é uma situação de guerra. A Ucrânia vive uma invasão por parte do exército russo de Vladimir Putin. O futebol ucraniano não terá temporada, restante de temporada, né? Final de temporada. A temporada começou em 2021, fez a pausa tradicional de inverno no começo de 2022 e não será retomado. Foi anunciado pela Federação Ucraniana que não há condições de a Liga Ucraniana ser concluída, não haverá campeão na Ucrânia neste ano. Mas isso, obviamente, é o de menos, né? É o de menos perto da situação que vive o país e até mesmo perto da situação que vive o futebol do país. A Ucrânia tem compromisso contra a Escócia, ainda sem data definida, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022, e os clubes ucranianos, o Shakhtar Donetsk, o Dinamo de Kiev, estão disputando amistosos, aí se reuniram, né? Os jogadores foram autorizados a sair do país e estão jogando amistosos pela Europa para arrecadar dinheiro, também para entrar em condições de jogo, né? Seja lá para o que vier pela frente. Jamil Chad, meu amigo, bem-vindo de volta ao Futebol Sem Fronteiras. O que será do futebol da Ucrânia? O que será da Ucrânia? Talvez seja a resposta, a pergunta que vem antes. Jamil, um abraço. Júlio, Rafael, muito bom ver vocês aqui. Olha, é muito importante a gente entender que, claro, essa é uma guerra que acontece na Ucrânia, mas é uma guerra entre Rússia e o Ocidente. Então, de fato, as potências ocidentais. Então, de fato, é algo muito grave. Eu te confesso, Júlio, passando aqui pelos corredores da ONU há 22 anos, eu raramente vi uma situação de tanta tensão e um clima tão pesado. Imagina, estamos no século XXI e voltamos a falar de armas nucleares. Então, é muito grave o que está acontecendo. Agora, a nossa história aqui, nesse podcast, e graças a Deus temos o Rafael para nos ajudar, é justamente falar do futebol como instrumento político. Afinal de contas, tem aqueles que dizem que não se misturam, salvo quando se misturam, que é sempre, né? Política e futebol. E nesse caso, a gente já tem outras histórias ao longo aí das últimas décadas, eu diria até no século passado, mostrando que sim, sempre que um país está em guerra, o futebol ele acaba sendo engolido, mas ele também serve como instrumento. Vale lembrar que na Guerra Civil Espanhola, há muito tempo, na década de 30, o Barcelona percorreu o mundo justamente para arrecadar dinheiro para os republicanos naquele momento que lutavam contra o Franco. Então, não é novo o uso do futebol para esses fins. O que está acontecendo agora na Ucrânia é algo muito interessante. Como você citou, o campeonato foi encerrado, não tem campeão esse ano. O Shakhtar estava, se eu não me engano, o Rafael pode me corrigir, mas 2 ou 3 pontos na frente do Dinamo, mas não haverá campeão. Muito bem. O que aconteceu com esses times? Em primeiro lugar, o Shakhtar, como você colocou, Júlio, foi autorizado a se reunir no exterior e vem já desde a semana passada fazendo amistosos com 2 objetivos. Um objetivo é, claro, arrecadar dinheiro para alimentar de volta a situação no país, ou para a questão da crise humanitária, ou para justamente a resistência contra a invasão russa. Mas tem um outro aspecto, que é justamente o de levar a narrativa ucraniana da guerra, a de usar cada uma dessas partidas para comover, para justamente fazer a propaganda do lado ucraniano. Nós já tivemos aí
o Rafael pode me corrigir também nisso, mas, se eu não me engano, jogos contra o Olympiacos na Grécia, um jogo também na Turquia, eles vão para a Croácia, depois vão também para a Polônia. Esse é só o início aí de um tour, justamente, do Shakhtar em busca de dinheiro e busca de publicidade, se a gente quiser colocar assim. É um gesto bastante, eu diria, tradicional numa situação de guerra, mas que às vezes a gente esquece, né, que acontece. Então, sim, dessa vez, mais uma vez, o futebol é utilizado como um instrumento de propaganda e de arrecadação de recursos. E como você falou, Júlio, também para voltar a ter esses jogadores mais ou menos em forma, porque eventualmente o jogo vai acontecer contra a Escócia, um jogo que ainda não tem data, mas a previsão é de que ele possa acontecer em junho para ter o classificado justamente da Europa para a Copa do Mundo. Eu prevejo aqui que a Escócia pode passar. Agora, se a Ucrânia passar, você pode ter certeza, Júlio, que aquele jogo e todo eu diria, o entorno vai ser, sim, de celebração da resistência ucraniana. Afinal de contas, claro, vamos esquecer que ela chegou até aqui num cenário de não guerra, né? Obviamente, ela está nessa repescagem por um cenário de não guerra, mas passando e entrando na Copa do Mundo, tenho certeza que isso vai ser usado e mais usado para a propaganda justamente da resistência ucraniana contra a Rússia. Nós estamos inseridos nesse mundo ocidental, né, que está em guerra contra a Rússia, né? Então, por isso que a gente também tem uma imagem de haver um lado de mocinho, um lado de bandido, e não estou dizendo quem é e quem não é, quem deixa de ser, quando tem guerra, eu sempre olho para todo mundo com muita desconfiança, mas nós estamos inseridos num lado que considera a Rússia o grande vilão de tudo, né? E isso está indo para bem além do futebol, né, no mundo dos esportes, inclusive com a decisão de Wimbledon, decisão do governo inglês, né, de proibir tenistas russos de jogarem Wimbledon, enfim, tem muitas coisas acontecendo. Rafael, a impressão que eu tenho, primeiro, um grande abraço para você, muito obrigado por estar nos enriquecendo aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras, enriquecendo o nosso debate, a nossa conversa de futebol internacional e do contexto geopolítico que envolve o futebol, não só geopolítico, econômico, social, não só, obviamente, o campo, né? Não só o que se faz dentro do campo. A impressão que eu tenho, Rafa, é que se dependesse se a FIFA ou a UEFA soubessem que isso tudo ia acontecer, não ia ter sorteio, né, de eliminatórias, né? Tiravam a Rússia, botavam a Ucrânia na Copa e os outros disputavam ali as duas vagas restantes, mas Rússia e Ucrânia justamente já nem puderam estar na mesma chave, né? Porque a tensão é anterior, bem anterior à guerra. Será que a Ucrânia vai conseguir fazer esse jogo, Rafael? A priori, deve ser em 31 de maio ou 1º de junho, né? Escócia e Ucrânia, jogo pelas eliminatórias da Copa. Já faz 10 anos, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Júlio, muito obrigado pelo convite, Jamil, é uma honra estar aqui com vocês dois. E já faz 10 anos que a UEFA sempre manipula todos os seus sorteios para evitar encontros entre russos e ucranianos. Desde a invasão da Crimeia, lá no comecinho da década passada, já tem essa artimanha nos sorteios, tanto das competições de clubes, né, de Champions, de Liga Europa e agora de Conference League, quanto nos sorteios de seleção. Então, apesar de a guerra Rússia-Ucrânia ser uma guerra de 22, você tem uma longa tensão aí que a UEFA já reconhecia e já evitava os confrontos entre esses dois times. Tem um jogador do Zenit, um dos principais zagueiros, talvez o melhor zagueiro ucraniano da atualidade, o Rakitsky, que também deixou de ser convocado para a seleção ucraniana há muito tempo, exatamente por jogar no futebol russo. Então, ele já não vinha sendo chamado para jogar pela seleção ucraniana exatamente por jogar num clube do inimigo. E ainda no Zenit, né, que é o clube oficial do regime do Putin, para piorar a situação, né? Então, não é de hoje essa situação, não. É antiga, né? Remonta a muito tempo. Tem algumas curiosidades
importantíssimas, por exemplo, para entender esse clima de tensão entre os dois países. O Shevchenko era técnico da Ucrânia até a Euro passada. O maior jogador russo, o maior jogador ucraniano de todos os tempos, foi treinador da Ucrânia e ele não falava ucraniano, ele só falava russo. E no período em que ele dirigiu a seleção ucraniana, meio que chegaram e falaram, entrevista em russo aqui de jeito nenhum, se vira. E ele aprendeu a falar ucraniano, basicamente para falar com inglês. O Shevchenko não falava ucraniano. Caramba. Bom, não deve haver tanta diferença, né, entre o russo e o ucraniano. Deve ser quase, né, Jamil? Quase, não sei se estaria exagerando, quase sotaque, um dialeto? O dialeto, mas de toda forma é outra língua, reconhecida, inclusive, como outra língua. Então, tem esse impacto, sim. O Rafael tem toda a razão de colocar isso. Mas é o que ele falou, já há muito tempo que existe esse direcionamento, porque a tensão é muito grande. Tem um outro caso, já que você falou do Zenit, Rafael, do Timo, agora você me corrija, o Timoshuk, que também vive uma situação horrível, né? Porque ele é o assistente técnico do Zenit, ele foi o capitão da seleção da Ucrânia por muito tempo. Na verdade, se eu não me engano, é o recordista, inclusive, em partidas internacionais pela Ucrânia, e desde o início da guerra está em silêncio, né? E aí o que fez o governo ucraniano e a Federação de Futebol da Ucrânia não teve perdão. Tirou todos os títulos dele, retirou eles dos anais, basicamente, do futebol ucraniano, enfim, uma devassa na vida dele na Ucrânia. Muita gente, inclusive, se perguntando, estava falando com um colega na Ucrânia, Rafael, que me dizia, tem muita gente se perguntando porque o pai dele, aparentemente, está num dos frontes, justamente lutando, ou pelo menos ajudando. E aí fica aquela situação estranha, né? Quer dizer, no fronte, na Ucrânia. Como é que o filho está em silêncio lá do outro lado? Aí tem toda a discussão, mas será que não é uma questão de salário e etc? E aí a resposta é sempre muito dura de quem está na guerra, né, irmão? Quem está pensando em salário no momento que a gente está lutando pela vida ou morte, né? Então, é óbvio, mas como você colocou, Rafael, muita tensão, e uma tensão que define basicamente hoje a situação do futebol ucraniano. Não é um futebol que nas últimas Copas foi esplendoroso, não podemos dizer isso. Eu me lembro daquele jogo Ucrânia e Suíça, que se vocês devem se lembrar. Só você se lembra. Eu me lembro, porque eu não sei se eu chorava, se eu continuava assistindo, ou se eu ligava para meus amigos aqui na Suíça para dizer, pessoal, não dá. Né? Vamos esquiar. Vamos esquiar, exatamente. O pior jogo da história das Copas, brincando. Mas foi muito ruim. Não, né? foi muito ruim. Foi marcante mesmo. Teve um Paraguai e Japão na Copa de 2010, que eu estava no estádio lá em Pretória, que também foi um negócio inacreditável. Mas assim, tiveram a Ucrânia no ano passado, um ano atrás, com o Shevchenko de técnico, estava nas quartas de final da Eurocopa, né? Quartas, né, Rafa? Quartas. Foi o finalista, né? Melhor campanha da história da Ucrânia e foi digno, não foi também... Sim. Não era uma seleção forte, mas chegou lá. E é muito curioso, porque eu acho que essa situação, né, do Timoshuk e outras pessoas, outros esportistas, enfim, pessoas públicas, eu acho que pelo menos a sensação que eu tenho, não sei se vocês compartilham, mas para quem está vendo de fora e não está envolvido emocionalmente nem com um lado, nem com o outro, nem com nada, a impressão que eu tenho é que a coisa está esgarçando de uma maneira que depois, como que as coisas serão recolocadas? Porque a Rússia não vai deixar de existir, a Ucrânia não vai deixar de existir. Os russos não vão deixar de existir, os ucranianos não, o povo ucraniano não vai deixar de existir. E a coisa fica esgarçada de uma maneira que no Twitter e no Facebook você apaga a pessoa. Na vida real, não apaga, né? Ou morrem, mas você não mata uma população inteira, uma raça inteira, você não some com uma identidade, né? Então,
as pessoas que estão no meio do caminho, e eu imagino que haja alguns milhões de pessoas no meio do caminho, né? Famílias, tem gente que mora na Rússia, trabalha na Ucrânia, nasceu na Ucrânia, vive na Rússia, fez família em um lado, porque são países realmente que conviveram e que nasceram juntos, né? Irmãos, são povos que nasceram juntos. Sim, irmãos, não é nem União Soviética. Kiev foi por muito tempo a capital do Império Russo. Do Império Russo, exatamente. Não estamos falando de uma república anexada à força. Na verdade, são coisas que nasceram juntas, né? E aí você vai criando umas rupturas. Realmente, quando começa a guerra, né? A guerra de fato, quando ocorre a invasão nesse ano, já vão fazer 2 meses já, né? Já 2 meses e pouquinho. 2 meses, né? Você se dá conta que essa guerra, na verdade, já está acontecendo há 10 anos. Há 8 anos, de uma forma mais clara. Então, quando a gente olha para o Shakhtar Donetsk, aí entrando um pouquinho no futebol e no mundo dos clubes, né? O Shakhtar Donetsk é uma cidade que fica lá no Donbass, né? Na tal da região que a Rússia diz, pô, só tem a grande maioria das pessoas que vivem ali, falam russo, são identificados com a Rússia, não com a Ucrânia, etc. e tal. Então, beleza. Vai derrubar o governo? Então, a Rússia vai falar, essa parte do país aqui nos pertence, digamos assim, ou essas pessoas devem ter o direito de não responder para um governo ucraniano, X, enfim, aí é toda a questão geopolítica. O Shakhtar Donetsk tem que sair de lá, né? O estádio construído para Euro de 2012, ele é destruído, praticamente destruído. Ele vira alvo, né, da guerra civil ali que se dá naquele lugar, né? Obviamente entre facções patrocinadas pela Rússia e outras por outros grupos nacionalistas ucranianos. O Shakhtar Donetsk vai jogar em várias cidades, em Lviv, em Kharkiv, e o Shakhtar Donetsk não usa marcas, né? não coloca em seu uniforme marcas de apoio ao exército ucraniano. Então o Shakhtar Donetsk ele vai jogar em outras cidades, mas ele vira uma espécie de pária do futebol ucraniano. E a Europa Ocidental não fala disso, né, Jamil, Rafael? Assim, quem é que fala disso? Quando o Shakhtar vai jogar lá contra o Real Madrid, o ano passado jogou contra o Real Madrid, em Kiev, ninguém está falando nisso. Mas quando o Shakhtar vai jogar no campeonato ucraniano, ele joga em outras cidades, mas é visto como um inimigo. É uma loucura, né? Essa guerra já está acontecendo há 10 anos. E o Ocidente estava, não sei, fingindo que não estava vendo. Olha, Júlio, a história dessa região e também da Crimeia, que não é tão diferente, por isso que o Putin achou que ele podia ir além. Porque quando fez isso em 2014 no Donbass ou na Crimeia, a reação do Ocidente foi pífia, né? Foi muito mole, sinceramente, e não teve nenhum tipo de retaliação real. Vou contar uma historinha, não sei se eu já contei aqui para você, Júlio. Na Crimeia, quando eu fui para lá, já era pós-sanções. E depois das sanções, o que aconteceu? As empresas multinacionais tinham que sair da Crimeia. Então, lá na Crimeia, você não pode usar cartão de crédito, das marcas ocidentais. As empresas ocidentais tiveram que sair porque não tinham como receber dinheiro, etc. E aí, quando Yalta, fica na Crimeia, a gente estuda no livro de história, Yalta, Segunda Guerra Mundial, etc. Mas você chega lá e é um balneário, né? Uma praia, tem um calçadão bonito, etc. E cheio de lojinha e lanchonetes. Algumas dessas lanchonetes foram embora, porque eram, sabe, aquele arco amarelo, aquela lanchonete com aqueles 2 arcos, você deve conhecer. Eles mesmos. Eles mesmos. Saíram, né? Aquele outro lá que serve o café mais caro do mundo também saiu, você sabe quem é também. Sim. E aí, aquele que vende franguinho, aquele americano que também vende franguinho, também saiu. E aí, os russos acharam tão ridícula essa sanção que foram lá e tomaram esses locais. E aí, essa lojinha que vende frango passou a se chamar Crimean Fried Chicken. Conhece? Crimean. Com K, claro, para deixar tudo ali estabelecido. A outra que vende o cafezinho passou a chamar Star Ducks. Entendeu? Então, isso eu vi, né? Ou seja,
Essas sanções eram irrisórias, não existiam. O que acontece é que, claro, você tem aí o Shakhtar percorrendo a Ucrânia tentando encontrar um lugar para ser a sua nova sede. E não encontra, porque justamente como o Júlio está dizendo, passou a ser o inimigo de todos, no fundo. Eu fui uma vez para Kiev e, por acaso, foi um acidente, mas aqueles acidentes que nós, repórteres, adoramos que acontecem. Eu entro num hotel de Kiev e está no hall do hotel o time inteiro do Shakhtar. Fazendo o quê? Recebendo o pagamento do mês. Recebendo o pagamento do mês. E aí, como é que era o pagamento? Aí eu, claro, eu fui lá para o cantinho, fiquei só, né? Entrou na fila, né? Vai que cola, né? Brasileiro. Fala português. Era tanto brasileiro lá no Shakhtar que, pô, um a mais ali, né? Era mesmo, eram todos. E até o cabelinho grisalho dava para confundir com o Marlos. O Marlos. Obrigado, Rafael. A gente convida os amigos aqui. Tá vendo? É isso que dá. Olha aí. Mas eu chego lá, eles estão fazendo os pagamentos do salário. Como é que era o pagamento do salário, Júlio? Em dinheiro. Você imagina aquelas mesinhas de hotel, aqueles sofás com mesinha de hotel, e pilhas de notas distribuindo para os jogadores, porque não tinha nem conta mais. Convenhamos, não é muito diferente de bicho para time brasileiro até hoje em dia, hein? Mas, enfim, feito parênteses. Obrigado. Mas para deixar muito claro, o Shakhtar vive uma situação de imigrante. Um clube nômade. Clube nômade. É isso. Né? Agora, o Rafael, aí o Shakhtar, que eu confesso que eu não tinha essa impressão, né? Para mim é assim, o Shakhtar Donetsk, ele foi, digamos, expulso de Donetsk. Mas não é exatamente o que aconteceu, né? O Shakhtar Donetsk, ele tinha conexões com a Rússia, muito mais conexões com a Rússia do que com a Ucrânia. Então ele continua jogando no campeonato ucraniano, ganha vários campeonatos, né? Vários brasileiros por lá, inclusive, né? O Alan Patrick, que acabou de chegar aqui no Internacional para jogar com o Tyson, vários caras desses ganharam campeonatos recentes lá, né? A rivalidade com o Dinamo de Kiev fica exacerbada, mas agora o Shakhtar anuncia que não vai fazer parte de campeonato russo, nem nada do tipo, e está fazendo amistosos, como o Jamil já disse, com a bandeira da Ucrânia, né, como uma espécie de bastião ali de um país sendo invadido. Né? É uma mudança, né, de posicionamento do Shakhtar nesse novo panorama. É meio bagunçado isso. O Jamil até vai conseguir falar mais sobre isso do que eu mesmo, mas parece, a impressão que eu tenho, vendo super à distância, é que a invasão russa deu uma unida na Ucrânia. Muito ucraniano que era meio que em cima do muro, ou levemente pró-Rússia, se sentiu invadido, se sentiu ameaçado, e aquela coisa, pô, bem ou mal, eu até apoiava eles, mas esses caras estão matando minha família. E me parece que deu que a Ucrânia conseguiu se reunir, reunir no sentido de unir novamente em torno disso, e nisso parece que o Shakhtar resolveu começar a se posicionar como realmente eu sou um clube ucraniano, eu não sou um clube russo. Fez essa turnê. É importante lembrar do uso político do futebol. O Jamil falou que um dos principais objetivos do Shakhtar com essa turnê é vender a ideia ucraniana, é vender tipo, a narrativa ucraniana da guerra, que em um desses amistosos eles botaram um menininho de 12 anos, refugiado de guerra, para jogar junto com os jogadores, e o menino fez gol. É a cena que rodou o mundo, ao menino refugiado de guerra e tal. Se fosse um amistoso futebolístico apenas, isso jamais teria acontecido. Uhum. Aquilo faz parte da propaganda ucraniana, de nós somos os bonzinhos na história. Sim, nós aqui no Brasil temos a tendência a considerar a Ucrânia como os mocinhos. É difícil se posicionar contrário, né, nisso, a partir do conhecimento geopolítico, da formação que a gente tem.
Mas isso é narrativa, isso é propaganda política, pura propaganda política. Então, você tem isso acontecendo. Tem uma coisa que me incomodou bastante nesses amistosos do Shakhtar. Sim, jogadores são profissionais. Sim, jogadores, principalmente os brasileiros que vão para lá, não têm laços tão fortes assim com o país e com o clube. Mas me incomodou demais a maioria dos jogadores brasileiros vinculados ao Shakhtar ficarem aqui no Brasil nesses amistosos. Não irem para a Ucrânia para participar dos amistosos. Não irem para a Europa. Tá, ok, não ir para a Ucrânia, lógico, ninguém quer morrer. Você não vai pôr sua vida em risco. Mas é o seu clube. Bem ou mal é quem está pagando o teu salário. É o país que você o país que você defendeu. Em alguns casos, lógico, eles não estão mais na seleção, não estão mais jogando pela Ucrânia. Mas em alguns passos é o país que você escolheu defender e aí nada acontece. Tem uns que não podem nem voltar para a Ucrânia, que senão já metem a farda lá Não, sim. Tem uns que nunca mais vão voltar para a Ucrânia, pode ter certeza. Mas falo dos que continuam vinculados ao clube, que são brasileiros, não são naturalizados, que poderiam tranquilamente estar fazendo parte dos amistosos. Eu fiz uma matéria sobre isso na semana passada, nenhum deles tinha ido ainda para a Europa se reapresentar. O Marlon, zagueiro, depois se reapresentou. Ele está lá junto, mas o resto ficou aqui. Algum brasileiro ficou lá, Rafa? Você que está fazendo várias postagens no All Sport sobre isso, né, no teu blog, algum brasileiro se mantém lá, está esperando para ver? Acho que não, Júlio. Todos não ou estão sentindo ou se reposicionaram. Não consegui... Não, continuam vinculados ao Shakhtar, tem vários ainda. Sim, que continuam. O Maicon está aqui no Corinthians, comendo a bola. Né? Não, mas alguns que não estão emprestados, continuam vinculados. Pedrinho, David Neres. Que simplesmente não estão jogando. Né? Marcos Antônio, esses caras estão aqui no Brasil só treinando, esperando a janela de transferências para o Shakhtar negociá-los em definitivo. Os amistosos que o Shakhtar fez, todos em abril, jogou com o Olympiacos na Grécia, foi 1-0 para o Olympiacos, jogou contra o Gdansk, o Lechia Gdansk da Polônia, lá na Polônia, ganhou por 3-2, jogou com o Fenerbahçe na Turquia. É o jogo que o menino de 12 anos participou. É o jogo que o menino fez o gol. E aí jogou 2 jogos na Turquia, contra o Fenerbahçe, perdeu por 1-0, contra o Antalyaspor, ganhou por 2-1 e tem já um marcado contra o Hajduk Split na Croácia no sábado. Já o Dinamo de Kiev, só abrindo a listinha aqui, cadê o Dinamo de Kiev? Me ajuda aqui, computador. Eita, nós. Bom, enquanto eu procuro aqui os amistosos do Dinamo de Kiev, o Jamil, de fato, essas barcas que saíram, né, da Ucrânia e da Rússia, né, de jogadores que na Rússia menos, né, vários deles se mantiveram lá, inclusive o Yuri Alberto, que foi do Internacional pro Zenit, né? O Yuri Alberto tá jogando, tá comendo a bola. O campeonato russo continua, né? Continua sendo disputado. A guerra é em outro país. Agora, vai ser, eu não sei que tipo de benesse, né? De benefício que esses times, especialmente os ucranianos, né? Os russos não terão benefício algum. Que tipo de benefício que os clubes ucranianos terão? Porque eles vão perder jogadores e depois a UEFA, a FIFA vão ter que dar um jeito deles se reforçarem novamente, né? Esse é um dilema, Júlio, porque qual foi o debate aqui na UEFA e na FIFA? Qual é o critério que você usa para permitir que contratos sejam basicamente anulados ou deixem de vigorar força maior? Ok, uma guerra, claro, certamente. Agora, a gente vive situações muito, eu diria, borderline em vários países africanos, em vários países asiáticos. E aí a pergunta que já foi feita na FIFA, tá bom, como é que vocês contam isso? Porque tem países que não têm esse direito de liberar os seus jogadores ou os jogadores quando tem algo parecido. Então, qual é o critério? Quando é que vale, quando é que não vale? A guerra coloca essas perguntas e é lógico que coloca.
Queria só falar algo que o Rafael colocou dessa reunião da Ucrânia, que de fato é isso. E o Shakhtar foi obrigado a fazer essa declaração de que ele jamais jogaria no campeonato russo. O Shakhtar foi cobrado a se posicionar e ele teve de dizer que, se eventualmente o Donbass for incorporado pela Rússia, que ele não jogará o campeonato russo, porque existia esse ponto de interrogação, Rafael. Existia. Né? Quer dizer, se eventualmente Donetsk virar uma cidade russa, vocês vão jogar por quem? Em qual campeonato? Por quê? Porque isso aconteceu, porque eu fui ver isso lá na Crimeia, os times da Crimeia passaram a ter um outro status e jogar em outra situação. Né? Então, isso foi muito complicado. De repente, você participa de um campeonato de um outro país, porque aquele teu território agora é outro país. Eu fiz na Crimeia, eu fiz uma pergunta, Rafael, que eu acho que não me deram um tapa na orelha, porque eu sei correr bem rápido, viu? Mentira. Mas eu perguntei para eles o seguinte, eu estava lá em 2018, na Crimeia, e eu perguntei para eles o seguinte, 2012, onde que foi a Eurocopa? Eles, na Ucrânia. Vocês torceram para quem? Aí, e ninguém respondeu nada? Nada. Um cara que estava, né, bastante, já tinha passado bastante da linha da fronteira, disse, para a Ucrânia, claro. Né? Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou mais fazer essa pergunta porque o cara vai ser preso agora. Mas... Eu tenho uma história de Rússia, Ucrânia e Crimeia, uma gafe diplomática absurda. Pena que Jamil Chad não estava lá para me socorrer nesse dia. 2000 e... Eu não sei se já tinha começado a guerra na Crimeia ou as vésperas da guerra na Crimeia. Primeira reunião do comitê executivo da FIFA que eu fui na Suíça, Jamil faltou nessa reunião. Faltou nada, devia estar. Você estava pela Folha, o Jamil pelo Estadão, ele devia estar te dando algum furo, devia estar em outro lugar, na casa do Blatter. Não, ele estava viajando assim. Nessa época, ele não estava nem na Suíça. Jamil não estava lá fora, não. Fomos eu e Martim Fernandes. Aí. Grande. O que aconteceu? Conta, Rafa. Aí eu nunca tinha ido e tal. E, assim, à distância, você conhece o rosto de poucas pessoas do comitê executivo. Eu conhecia na época Platini, conhecia o pessoal da América do Sul, e não muito mais que isso. Bobos são os do comitê executivo que ficam famosos, né? Sim, exatamente. São os trouxas. E tinha um ucraniano e um russo no comitê executivo naquela época. O ucraniano eu lembro que é o Mutko, que é importantíssimo dentro da hierarquia do governo do Putin e tal, até hoje. O ucraniano eu não lembro o nome dele. E eu fui estudando os rostos para não me confundir. O que aconteceu? É óbvio, né? Eu cheguei trocou os dois. Trocou o russo com o ucraniano. Eu troquei os dois, exatamente. Eu troquei e foi pior, porque se eu trocasse o ucraniano pelo russo, acho que ele não ia se importar tanto assim. Mas eu troquei o russo pelo ucraniano. Rafael, você acha que, olhando para o... Tá vivo, tá bem, cara. Você tá vivo. Tá tudo certo. Hoje seria diferente. E você não tem nacionalidade nem russa nem ucraniana, então fica tranquilo que não vão te chamar para a guerra. Os jogos do Dinamo de Kiev, os amistosos de abril, jogou com o Legia Varsóvia, ganhou por 3-1, jogou com o Galatasaray na Turquia, ganhou por 3-1, jogou com o Cluj na Romênia, 0-0, jogou com o Borussia Dortmund, hein? Anteontem, jogou na terça-feira contra o Borussia Dortmund, ganhou por 3-2, e agora joga contra o Dinamo de Zagreb, joga contra o Basel na Suíça. Quer dizer, os jogadores inicialmente eles tinham sido proibidos, né? Esse jogo contra o Dortmund foi no Signal Iduna Park, né? No Westfalenstadion. Jogou todo mundo, Royce, Haaland, jogou todo mundo esse amistoso entre Dinamo de Kiev e Borussia Dortmund anteontem. Você acha, Rafael, que falando, só para a gente entrando na reta final aqui do nosso podcast de hoje, pensando no jogo de daqui a um mês, Escócia e Ucrânia, aliás, né, Jamil, a Escócia sugeriu que a Ucrânia se classificasse para a Copa, né? Classificasse logo a Ucrânia para a Copa e ela, com o país de Gales,
disputassem alguma outra coisa, enfim, dessem jeito de fazer alguma outra coisa, mas a própria Federação Ucraniana não quis, diz que quer ganhar no campo a vaga, né? Esse jogo de daqui a um mês, entre Escócia e Ucrânia, e depois quem ganhar pega País de Gales. Cara, vai ficar chato se a Escócia ganhar da Ucrânia, hein? Que vai acontecer nesse jogo? Não vai, Jamil? Vai ficar chato o seu... Do jeito que são lá os britânicos e tal, eu não sei o quê. Pô, estão impedindo o tenista russo de jogar o Wimbledon, gente. Assim, que para mim é tema para outro podcast, mas para mim é um exagero. Quando cruza a linha. Uma coisa são as instituições russas, outra coisa são os indivíduos, né? É muito diferente. Então, como é que a Escócia e o País de Gales, que fazem parte do Reino Unido, como é que esses caras vão ganhar da Ucrânia, gente? Olha, se nada acontecesse, eu consideraria a Ucrânia a favorita dessa chave de repescagem. Acho o melhor time dos três que brigam pela... Tinha a Áustria, né, que perdeu de País de Gales. Sim, tinha os mas mesmo que a Áustria, acho a Ucrânia... Era um bom palpite a Ucrânia se classificando. Agora, sei lá, assim como a hora que você falou que o Dortmund perdeu para o Dinamo Kiev por 3-2, a cabecinha aqui já fez tá. Aqueles amistosos, tipo amigos de um contra amigos do outro e tal, você deixa um ganhar e tal. Putz, mas vale vaga na Copa do Mundo. Que a Escócia não joga desde 98. Desde 98. Gales não jogou. Não, Gales jogou sim, mas jogou na década de 62. 50. Desde 58. Desde 58. 58 a última participação de Gales. Sim. Então, vale muito para esses dois países. E a Ucrânia, é aquela coisa, você joga com dó, porque olha o que os caras estão passando, com dó esportivo também, porque é um time que não está em... Ok, os jogadores estão em atividade, mas não é em dia a dia esportivo, com algumas raras exceções, o Zinchenko no Manchester City, o Yaremchuk no Benfica, o Yarmolenko no West Ham, tem alguns jogadores sim em atividade, claro, o Liunin, goleiro do Real Madrid, mas os caras não estão jogando, estão jogando amistoso, e amistoso contra equipes que certamente não estão jogando com 100%. Assim, vai ser estranho, hein, Jamil? Eu acho que o esporte vai ficar em primeiro lugar aí. Não acho que vão tirar o pé. Acho que podem tirar o pé, por exemplo, para não ficar feio. Perceberem que a Ucrânia está em outro patamar, está muito fora de condições de jogo. Os caras vão jogar para ganhar de 1-0, 2-0. Gente, a Escócia joga para ganhar por 1-0 e não goleia ninguém desde que o futebol foi inventado. Eu acho que nem que a Escócia quisesse, ela conseguiria golear alguém. É mais forte do que ela. Se colocar o mirim ali, o time de soldados da Ucrânia, soldados mirins da Ucrânia, a Escócia não consegue golear. Mas, Jamil, nos corredores aí na Suíça está se falando sobre isso? O que vai acontecer? Acho até por isso que os escoceses falaram, dá logo a vaga para os caras e vamos disputar outra coisa. Não está se falando, mas como vocês falaram, representa muita coisa para a Escócia e representa muita coisa para o País de Gales também. Então, eu aposto muito mais no... Primeiro que vai ser um jogo emocionante, certamente, porque para os dois lados conta muito, né? Por razões diferentes, mas conta muito. Mas eu acho que vai ter um pouco disso, de você ter um jogo talvez mais aguerrido do que técnico, principalmente aí por parte da Ucrânia. E não só da Ucrânia, óbvio, né? Bom, óbvio, não, certamente. Por falta de qualidade. Mas você vai ter uma situação em que, se tiver 3-0 para a Escócia, porque não é um momento de humilhar ninguém. Então, tem um pouco dessa preocupação, sim, Júlio. Olha, se a Ucrânia ganhar da Escócia, ela vai jogar... Aliás, esse jogo vai valer também pela Nations League já. Vamos juntar as coisas ali, o jogo vai valer pela eliminatória da Copa do Mundo, que é da FIFA, e pela Nations League, que é da UEFA. Olha que loucura. E se a Ucrânia ganhar da Escócia, passar pela Escócia, ela vai jogar contra o País de Gales. E aí tem um cara, gente, um tal de Gareth Bale, que não deve nem saber que tá tendo guerra. Se bobear, o Bale não sabe nem que tá tendo guerra, hein? Ó, atenção, hein? Começa o jogo ali, o Bale mete 3 gols e fala, pô, que moleza.
Tá tudo certo aqui. A torcida do Real Madrid que o diga. Adora o Gareth Bale. Adora. Que tá lá cumprindo seu contrato, jogando golfe. Mas continua que é capaz jogando que seja direitinho por Gales. Continua jogando direitinho por Gales. Fez gol contra a Áustria jogando e possivelmente será titular no sábado, no jogo entre Real Madrid e Espanhol, jogo que, com empate, o Real Madrid se consagrará campeão espanhol. Aliás, né, já temos Bayern campeão na Alemanha, PSG campeão na França, grandes novidades. Já que estamos aqui no podcast de futebol internacional também, é bom atualizar, né? O Real Madrid pode ser campeão espanhol nesse final de semana, com empate. O Milan ficou dono do seu destino na Itália, já que a Inter de Milão conseguiu perder um jogo atrasado que tinha para o Bolonha. Agora o Milan precisa de 10 pontos dos 12 restantes, aí, dos 4 jogos restantes para ser campeão italiano depois de 12 anos. E quem mais? E a disputa entre Liverpool e City, lógico. Mas aí nas próximas semanas a gente vai retomar, vai falar mais do futebol de clubes. Jamil, alguma informação em relação ao futuro do futebol na Ucrânia que a gente não abordou aqui, que eu deixei passar? Não, só mesmo uma outra preocupação da UEFA, que é que eventualmente, mas isso é num cenário eventual de futuro, de paz, que tudo aquilo ali vai ter de ser reconstruído. E aí a reconstrução vai custar dinheiro. E aí eles já estão pensando se existe algum tipo de fundo de resgate para o futebol ucraniano, porque, afinal de contas, a Ucrânia também é um voto no Conselho da UEFA. Dá para pegar o dinheiro dos oligarcas russos. Exatamente. Né, para reconstruir o futebol da Ucrânia. Rafael Reis, muito obrigado pela tua participação. Será convidado mais vezes, hein? Nosso colega, o melhor blog de futebol internacional do Brasil é o do Rafael Reis, e vai participar com a gente mais vezes aqui do Futebol Sem Fronteiras. Bem, obrigado novamente pelo convite, Júlio, Jamil. Tem uma dica: pega o dinheiro da venda do Chelsea e reverte para a Ucrânia. Aí você compra todos os times ucranianos. Depende. Não saiu ainda, né? Quem vai comprar, né? Não sabemos ainda se é o Hamilton e a Serena e a turma lá, né? Tá, não, aí para próximos dias. Diz que o Jamil tá nesse consórcio aí, viu, Rafael? Tô. Tá, não tenho dúvida. Eu e minhas contas na Suíça. São muitas contas na Suíça. Valeu, gente. Obrigado. A gente volta na semana que vem com mais Futebol Sem Fronteiras. Um abraço. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.